Você já reparou que, às vezes, o corpo parece cansado, mas a mente simplesmente não desliga? Que você deita, vira para um lado, vira para o outro, ajeita o travesseiro, ajeita de novo, e mesmo assim o sono não vem? Pois é. E se eu te contar que milhões de japoneses enfrentavam exatamente esse problema, até descobrirem 3 alongamentos tão simples, tão discretos, que parecem até segredos de família, guardados por gerações? Alongamentos que foram testados em clínicas do sono no Japão e adotados silenciosamente por idosos, cuidadores e terapeutas porque funcionam de verdade. Antes de continuar, deixa seu gostei, comenta se você quer dormir melhor hoje, e se inscreve no canal para receber novos vídeos que realmente ajudam. E a verdade é que, quando falamos em dormir bem, muita gente pensa logo em remédio, em chás fortes, em técnicas de respiração difíceis. Mas o corpo, especialmente depois dos 50, responde melhor ao básico, ao alinhamento, ao relaxamento certo, ao desbloqueio das tensões que a gente acumula sem perceber. E é por isso que esses 3 alongamentos japoneses surpreenderam o mundo. Eles não exigem força, não exigem flexibilidade, não exigem nada além de intenção. E mesmo assim, conseguem destravar a musculatura que mais rouba o seu sono. Você já percebeu como, depois de um dia estressante, o pescoço fica rígido? Como os ombros parecem subir sozinhos? Como a lombar pesa, como se tivesse levado o peso da semana inteira? Cada uma dessas áreas envia sinais para o cérebro, sinais de tensão, alerta, preocupação, e um cérebro em alerta não dorme. Ele até tenta, mas não mergulha no sono profundo. E sem sono profundo, o corpo não restaura, não reorganiza a memória, não recupera articulações, não regula hormônios. Por isso, o Japão começou a tratar insônia com o que chamam de reset muscular noturno. O primeiro ponto que eles identificaram foi quase óbvio: o pescoço. Os japoneses descobriram que, quando essa região está tensa, ela impede a circulação correta e manda mensagens de perigo para o cérebro. O segundo ponto é ainda mais curioso: a frente das coxas, que ninguém imagina que afeta o sono, mas afeta e muito. Quando o músculo da coxa fica rígido, ele puxa a lombar, e a lombar tensa impede o corpo de relaxar na cama. E o terceiro ponto, esse é o mais impressionante: o peitoral, a área do peito. Quando está encurtada, ela faz você respirar mal, travar o diafragma e acordar várias vezes durante a madrugada. É por isso que milhões de japoneses passaram a fazer esses 3 alongamentos em sequência como um pequeno ritual antes de dormir. E o mais interessante, não demora nem 3 minutos. Não exige roupa específica, não precisa de academia, não tem impacto nenhum. É aquele tipo de prática que você pode fazer até sentado na cama, com luz baixa, num silêncio gostoso antes de se deitar. E quando você faz, algo muda. A respiração aprofunda. O corpo esquenta. A mente desacelera. Imagine isso acontecendo com você hoje. Imagine deitar e sentir o corpo desligando, como se alguém tivesse apertado um botão de descanso dentro de você. Imagine acordar amanhã com mais energia, com mais clareza, com mais leveza. É exatamente essa sensação que milhões de japoneses relatam, e é exatamente isso que estamos prestes a explorar juntos. Fica comigo, porque na parte 2 eu vou te mostrar o primeiro desses alongamentos secretos. O alongamento japonês que libera o pescoço e desativa a tensão acumulada do dia. Se você quer realmente aprender e aplicar ainda hoje, deixa o like, comenta agora, e me diz se você também sente o pescoço travado antes de dormir. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos que fazem diferença no seu dia a dia. Se existe um ponto do corpo que guarda silêncio demais, é o pescoço. Ele acumula tudo o que você não diz, tudo o que você segura, tudo o que você engole para não preocupar ninguém. E sabe o mais curioso? Os japoneses perceberam que o pescoço não pesa apenas na postura, ele pesa no sono.
Eles descobriram que, quando a musculatura dessa região fica rígida, ela envia sinais constantes de alerta para o cérebro, como se dissesse: ainda não acabou, ainda não é hora de descansar. E é por isso que tanta gente deita cansada, mas não dorme profundamente. O corpo pede sono, mas a mente continua vigilante, e essa vigilância começa exatamente aqui. O primeiro alongamento secreto japonês nasceu dentro de clínicas que tratavam idosos com dores crônicas e noites inquietas. Eles perceberam que, antes de ensinar qualquer técnica complexa, era preciso desligar a tensão do pescoço. E o método que criaram é tão simples que parece brincadeira, mas a sensação de alívio é imediata. E quando você repete por alguns dias, a mudança é quase milagrosa. Imagine estar sentado na beira da cama. Luz baixa, silêncio. Você coloca as mãos sobre o colo e deixa o peso da cabeça cair suavemente para frente, sem forçar, sem pressa. A ideia não é alongar agressivamente, é permitir que as vértebras abram espaço, que o ar circule, que o seu corpo entenda. Agora, sim, estamos indo dormir. Os japoneses dizem que, quando esse relaxamento começa, é como soltar uma mala pesada que você carregou o dia inteiro. Depois, com calma, você vira a cabeça para um lado e sente aquele leve estalo, aquela liberação, e vira para o outro, sempre devagar. Esse movimento simples, repetido por milhões de japoneses, desativa a tensão das laterais do pescoço, relaxa o trapézio e diminui a pressão que sobe para a cabeça. Muita gente relata que, só com isso, já começa a bocejar. E bocejar é um sinal claro de que o corpo está entrando no modo descanso. Mas o segredo japonês não está apenas no movimento. Está na respiração que acompanha. Eles usam um padrão chamado Kokoro Hibiki, que significa respiração que ecoa no coração. É uma respiração lenta, profunda e silenciosa. Inspirar pelo nariz, segurar um segundo, soltar bem devagar. E repetir. Quando você combina o movimento do pescoço com esse tipo de respiração, a frequência cardíaca cai, o cérebro diminui a atividade e o hormônio do estresse despenca. E esse é o ambiente perfeito para o sono acontecer. Outra coisa fascinante é que esse alongamento ativa uma região chamada nervo vago, que é como o botão interno do relaxamento. Quando ele é estimulado, o corpo imediatamente abandona o estado de luta e entra no estado de calma profunda. É por isso que tantos japoneses relatam que dormem mais rápido, acordam menos durante a noite e sentem o corpo mais leve pela manhã. E talvez você esteja se perguntando: mas só isso já faz diferença? Sim, especialmente depois dos 50, porque, nessa fase da vida, o pescoço costuma ficar mais rígido, os ombros fecham, a postura muda e tudo isso atrapalha o sono sem a pessoa nem perceber. Libera o pescoço e o resto do corpo começa a seguir o mesmo caminho. Agora imagine você, hoje à noite, fazendo esse primeiro alongamento de forma suave. Apenas alguns segundos. Apenas respirando, soltando, permitindo que o corpo entenda que pode descansar. É impressionante como algo tão pequeno pode transformar uma noite inteira, e isso é apenas o começo. O Japão não ficou famoso por um único alongamento, mas por uma sequência que trabalha justamente o que realmente impede as pessoas de dormir: o pescoço, a frente das pernas e o peito. Cada parte desbloqueia um nível diferente de tensão, e juntos eles criam o que chamam de ritual de sono restaurador. Na parte 3, você vai aprender o segundo alongamento, o que libera a parte da frente das coxas, relaxa a lombar e faz o corpo finalmente se entregar ao colchão. Esse é o favorito dos idosos japoneses que sofrem com dor lombar, pernas inquietas ou rigidez ao deitar. Se você quer realmente seguir a sequência completa, comenta "Eu quero" aí embaixo. Isso me ajuda a saber que você está aplicando e que posso trazer mais conteúdos que mudam sua noite e sua saúde. Se o primeiro alongamento japonês trata da mente, liberando o pescoço, sinalizando calma para o cérebro, o segundo trata do corpo, especialmente da região que mais atrapalha o sono sem que ninguém perceba, a frente das coxas.
Pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, quem pensa em coxa quando o assunto é insônia? Mas os fisioterapeutas japoneses descobriram algo curioso. Quando o músculo da frente da coxa, o quadríceps, está rígido demais, ele puxa a lombar para frente, e uma lombar tensionada impede totalmente o corpo de afundar no colchão. Ela te mantém em alerta, mesmo quando você quer descansar. É por isso que tantas pessoas, acima dos 50, dizem que deitam e ficam procurando posição. Gira para um lado, sente um incômodo. Gira para o outro. Parece que a lombar acende uma dorzinha chata. A verdade é que não é a cabeça que está impedindo o sono, é a musculatura da perna, que passa o dia inteiro encurtada, especialmente para quem fica muito tempo sentado ou dirige com frequência. E o Japão percebeu que, ao trabalhar esse músculo antes de dormir, algo mágico acontece. A lombar relaxa, o quadril encaixa e o corpo literalmente desliga mais rápido. Milhões de japoneses relatam que, depois de aprender esse segundo alongamento, perceberam que o sono vinha mais profundo, mais contínuo e com menos despertares ao longo da madrugada. O alongamento em si é de uma simplicidade quase comovente. Você não precisa ser flexível, não precisa encostar no pé, não precisa forçar nada. Os especialistas recomendam que você faça sentado na cama ou em pé, apoiando a mão na parede, do jeito que for mais seguro e confortável para o seu corpo. Imagine-se sentado. Você dobra uma das pernas, levando o calcanhar em direção ao glúteo, de forma suave. Não é para puxar com força, é para aproximar, sentir e segurar alguns segundos. O alongamento acontece na frente da coxa, aquela parte que costuma ficar dura depois de um dia corrido. Os japoneses sempre repetem uma regra importante: onde dói, relaxa. Ou seja, se sentir uma tensão leve, mantenha. É exatamente ali que o músculo está encurtado, e é exatamente ali que o corpo precisa de espaço para poder descansar. Agora, o detalhe japonês que faz toda a diferença: a respiração. Eles recomendam inspirar contando até 3, segurar 1 segundo e soltar contando até 5. Essa respiração prolongada envia uma mensagem direta ao sistema nervoso. Pode desligar. A tensão está se desfazendo. E quando você respira assim durante o alongamento, o corpo recebe o comando de relaxamento de forma muito mais profunda. Outro ponto impressionante que os terapeutas japoneses descobriram é que esse alongamento melhora a circulação nas pernas. Isso é um detalhe crucial para pessoas acima de 60, porque a circulação mais lenta durante a noite pode causar pernas inquietas, formigamento ou dificuldade em encontrar uma posição confortável. Ao liberar a frente da coxa, você melhora o fluxo sanguíneo e reduz esses sintomas, o que aumenta muito a sensação de relaxamento ao deitar. E talvez você pense: mas eu só alonguei a coxa. Por que o corpo inteiro parece relaxar? Porque o quadríceps é um dos maiores músculos do corpo. Quando ele solta, ele avisa o sistema nervoso inteiro que é seguro descansar. É quase como um sinal de paz enviado para o corpo inteiro. Os japoneses também recomendam uma pequena variação. Após alongar cada perna, você inclina levemente o tronco para trás, apertando suavemente o abdômen, e solta o ar lentamente. Esse movimento ativa a musculatura profunda do core e libera a lombar ao mesmo tempo. É uma sensação de leveza imediata. Agora imagine você fazendo isso hoje à noite, após o primeiro alongamento do pescoço. Você solta o ar, sente a coxa alongando, sente a lombar liberando, sente o corpo afundando mais facilmente no colchão. É quase como se alguém tivesse diminuído o peso do dia que você carregou nas costas. E o mais bonito desse método japonês é que ele foi pensado exatamente para quem sente dor, rigidez, dificuldade de locomoção ou limitações de idade. Ele não exige elasticidade, não exige força e não causa impacto. Ele se adapta a você, e não o contrário. Mas falta ainda o elemento final, o alongamento que completa o ritual e que foi o responsável por transformar o sono de milhões de japoneses, o alongamento do peito. Esse é o que libera a respiração,
acalma o diafragma e faz o corpo desligar como se um interruptor tivesse sido acionado. Na parte 4, eu vou te mostrar como esse último movimento funciona e como você pode unir os três em uma sequência poderosa para dormir melhor ainda hoje. Se você está gostando, comenta "Quero a parte 4 aí", porque isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que precisam melhorar o sono. Se o primeiro alongamento japonês acalma a mente liberando o pescoço, e o segundo libera o corpo relaxando a lombar e as pernas. O terceiro é aquele que destranca a porta final do sono profundo, o alongamento do peito. Os terapeutas japoneses descobriram que, quando essa região está tensa, e ela quase sempre está, principalmente depois dos 50, a respiração fica curta, o diafragma não desce, o coração acelera levemente e o corpo não entra no estado de descanso profundo. É como tentar dormir com uma porta entreaberta. Você até consegue cochilar, mas acorda com qualquer barulho. E é exatamente esse ciclo que milhões de japoneses conseguiram quebrar com esse último movimento. O peito, ou região peitoral, é onde carregamos emoções, preocupações, pressões e responsabilidades. Repare, quando você está tenso, preocupado ou estressado, o corpo se fecha. Os ombros avançam, o peito encolhe, a respiração encurta, o ar não entra direito. O Japão percebeu que esse padrão de postura é um dos principais ladrões de sono após os 50 anos, e que liberar essa região antes de dormir faz o cérebro finalmente entender que é hora de relaxar de verdade. O alongamento japonês do peito é simples, mas profundamente transformador. Você pode fazê-lo sentado na cama ou em pé. A ideia é unir as mãos atrás das costas, mas sem forçar. Se não conseguir entrelaçar os dedos, segure apenas o punho ou simplesmente mantenha os braços para trás. O importante é abrir o peito, levar os ombros levemente para trás e levantar o queixo um pouquinho. Só isso já cria um espaço que muitas pessoas não sentem há anos. Quando o peito abre, a respiração muda na mesma hora. O ar entra mais fundo, o corpo relaxa, o diafragma desce e a sensação é quase de alívio emocional. Muitos japoneses relatam que, ao fazer esse alongamento, começam a soltar um suspiro involuntário. E esse suspiro é o corpo se livrando de uma tensão antiga, acumulada muitas vezes por décadas. Agora vem o detalhe mais especial do método japonês: a respiração lenta com foco no diafragma. Eles chamam isso de hibiki kokyu, a respiração que vibra. Você inspira profundamente pelo nariz, expandindo o abdômen. Conta até 3. E solta o ar bem devagar, imaginando o peito descendo, o ombro relaxando e o corpo ficando mais pesado, mais leve, mais solto. Quando você combina esse alongamento com essa respiração, o corpo aciona o sistema parasimpático, o responsável pelo descanso, e desliga o estado de alerta. O interessante é que os terapeutas japoneses descobriram algo ainda mais curioso. Abrir o peito melhora a circulação da parte superior do corpo, reduz a pressão no pescoço e diminui aquela sensação de cabeça cheia que tanta gente sente antes de dormir. Sabe quando você deita e parece que a mente está acelerada? Muitas vezes, não é sua mente, é sua respiração. E quando a respiração não aprofunda, o cérebro entende que ainda precisa ficar vigilante. Por isso, esse terceiro alongamento é tão poderoso. Os japoneses recomendam segurar essa abertura do peito por 20 a 30 segundos, sempre respirando devagar. Não precisa doer, não precisa forçar, precisa apenas abrir espaço, porque quando você cria espaço no peito, cria espaço para o sono acontecer. Agora imagine você unindo tudo esta noite. Você começa soltando o pescoço, depois relaxa a frente das coxas e finaliza abrindo o peito e respirando profundamente. É quase impossível terminar essa sequência e não sentir o corpo desligar. É um ritual pequeno, simples, silencioso, mas profundamente restaurador. Foi esse conjunto de movimentos que ajudou mais de 10 milhões de japoneses a dormir melhor, a acordar com mais clareza mental, menos dor, mais energia e mais equilíbrio emocional.
E o mais bonito é que não importa a idade, não importa se você já tentou de tudo. Esse método foi criado exatamente para quem sente dor, rigidez, ansiedade noturna, pernas inquietas ou dificuldade de relaxar. Ele funciona porque trabalha o corpo de forma natural, sem força, sem pressão, sem risco. Ele devolve ao corpo algo que a modernidade tirou, o direito de desacelerar. Agora eu quero que você faça um compromisso com você mesmo. Hoje, antes de dormir, escolha um lugar tranquilo. Sente-se na cama, respire fundo e faça os 3 alongamentos. Só hoje, só para testar. E amanhã, quando acordar, me conta nos comentários como você dormiu. Quero saber se você sentiu diferença, se seu corpo relaxou, se a noite foi mais leve. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos que realmente transformam seu dia a dia. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta "Eu vou fazer" e se inscreve no canal. Aqui você encontra saúde, consciência, prevenção e caminhos reais para viver com mais conforto, energia e qualidade, todos os dias.